Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e hoje vamos iniciar nossa primeira aula do curso de Estatística. Uma pergunta que eu faço, que é muito importante: você sabe o que é estatística? Para que ela serve? Essa é uma das matérias que eu digo para vocês que é uma das mais importantes que pode ter. Que muitas vezes ela é menosprezada, mas a estatística ela pode ser utilizada em todas as áreas que vocês possam imaginar. Uma pessoa vai estudar medicina. Hoje se fala muito em vacinas, pela situação de pandemia. Qual a porcentagem de pessoas que fica imunizada? Eu vou falar 70%, 50%. Mas com base no que você está falando isso? Porque, assim, são dados que são retirados e analisados. Os dados sozinhos não servem para nada. Eles têm que ser refinados, eles têm que ser trabalhados. Então a estatística ajuda nisso, é um ramo da matemática que ela pega dados e transforma em informações. Com base nessas informações, se tomam decisões. Então, ela é uma ferramenta extremamente importante na área de engenharia, nas empresas. Sempre que houver uma questão de responsabilidade para se tomar decisões, você não pode simplesmente tomar uma decisão do nada, no achismo. Ela tem que ser com base em dados que se transformam em informações. Então, com a estatística, você consegue apresentar e descrever os dados, você consegue concluir diversas situações, você precisa de uma análise global de um certo produto que está sendo produzido em uma determinada indústria. Você precisa, às vezes, tirar uma amostra, várias amostras, para entender o contexto como um todo. Você pode tomar uma decisão, vamos colocar um produto novo no mercado, vamos fazer uma alteração no nosso produto de acordo com os dados que você tem. Você consegue ter confiabilidade naquilo que você faz. Um processo ele precisa de uma melhoria. Onde precisa melhorar? De que forma precisa melhorar? A estatística também pode auxiliar nisso. Então, para entender a estatística, é importante conhecer os seus conceitos, alguns termos que são utilizados. Dentre elas, uma variável e população. São os nossos dois primeiros conceitos que vamos ver aqui. O que é uma variável? É uma característica de um item ou um indivíduo. Vamos supor, é alguma coisa que vai variar entre aquilo que eu estiver estudando. Eu estou estudando a altura média do brasileiro. Então, o que é a variável? É a característica que é a altura do indivíduo. Eu estou calculando, estou imaginando, estou estimando as dimensões de um piso. Então tem comprimento, altura e largura. Então nessa fábrica de piso, essa variável que está sendo estudada é a dimensão do piso. A temperatura de um ambiente, a massa, a aceitação de um determinado produto, tudo isso você pode quantificar, mudar. Então é uma característica que está sendo analisada. Então isso que é uma variável. O termo população, a gente tem que tomar cuidado, porque população para nós no dia a dia se refere a pessoas, mas aqui não, na estatística não precisa ser necessariamente para pessoas, indivíduos, podem ser para itens. A população é a totalidade, é tudo. Se eu estou no parafusos numa indústria, então a minha população são todos os parafusos. Se eu estou estudando pessoas do sexo feminino, em determinada faixa etária, então aquela é minha população, todas as pessoas do sexo feminino daquela faixa etária. Então você pega a população pensando como se fosse um total. A amostra. A amostra é uma parcela da população. Então vamos imaginar uma fábrica de alfinetes. Uma pessoa não tem como pegar todos os alfinetes da fábrica e examinar, porque é inviável. Quanto tempo se gastaria para fazer isso? Então usualmente faz o quê? Pega amostras. Quando a pessoa trabalha num restaurante, de tempo em tempo se tira uma amostra. Caso precise fazer uma análise na comida, você não precisa fazer em todo o recipiente, em toda a comida que vai servir, e sim apenas em uma parte. Agora, um outro termo que se estuda bastante é o parâmetro. O parâmetro é uma característica da população. Então a gente já viu a população, o conceito, agora você vai ter uma característica dela. Então essa característica eu posso chamar um parâmetro. Então muitas vezes eu estou estudando um parâmetro. Então a minha variável ela pode ser classificada como categórica ou numérica. A variável categórica é aquela que você não quantifica. A tua resposta você não põe um número, digamos assim. Por exemplo, você possui televisão de tela plana? A tua resposta não vai ser 5, 10. A tua resposta é sim ou não, porque a pergunta é se você possui ou não possui. Então a tua resposta é sim ou não. Você tem filhos? Sim ou não.
Você prefere a cor azul, verde ou branca? Vai marcar ali a cor, então é uma categoria, certo? Agora, se perguntasse diferente, qual é o número de filhos que você tem? Aí a tua resposta é um número, 1, 2, nenhum, e assim sucessivamente. Então a categórica, como o nome diz, categoria. Já a numérica, aquela que você quantifica. Então, quantas televisões de tela plana você tem? 1, 2, 5, nenhuma. Então você tem um número. Dentro da variável numérica, ela ainda pode ser classificada como contínua ou discreta. Nesse sentido, diferencia a forma que você pode responder. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa qual é o seu peso, na verdade seria a sua massa, né? Mas a gente usa no dia a dia o peso. Qual é o seu peso? Uma pessoa pode dizer 75 quilos? Pode, mas pode dizer 75,5? 75,3? Pode, né? Então ela não existe restrição, você pode usar qualquer número, seja ele inteiro ou quebrado. Então esse tipo de variável ela é classificada como numérica. Agora discreto, quantos celulares você tem? Você não pode dizer que você tem 3 celulares e meio, 7,2 celulares, isso não existe, só são os valores inteiros. Então esse tipo de variável é classificada como variável numérica discreta. Então, por exemplo, quantos litros de leite uma vaca produz? Você pode dizer que ela produz, sei lá, 3,8 litros, 3,9 litros. Então essa aqui é uma variável contínua. Agora, quantas caixas de leite você comprou? Eu comprei 2 caixas, 3 caixas. Você não consegue comprar no mercado 2,5 caixas. Então esse tipo de exemplo seria uma variável discreta e a primeira ali o contínua. É assim que a gente classifica. Então os meus dados, eles podem ser classificados como categóricos ou numéricos. Você tem um tênis de uma marca específica? Sim ou não? Então é um dado categórico. Quantos tênis você tem de tal marca? Então ele pode ser um dado numérico. Agora, entre os dados numéricos, eles podem ser discretos ou contínuos. Então, assim, quantos pares de tênis você tem? Você tem 1, 2, 5, você não tem 5 pares e meio, não tem como, né? Então, esses números são discretos. Agora, qual é a altura de uma pessoa? Pode ser 1,80, 1,81, 1,82. Então, esses dados são contínuos. E essa é a nossa primeira parte da aula. Na sequência, nós continuaremos.